Olá, bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, este canal aqui no YouTube, onde a gente compartilha os nossos bate-papos, as nossas análises fílmicas sobre os filmes que foram temas dos nossos encontros de cinema e psicanálise, que fazemos todos os meses, né? E dessa vez aí com este filme, A Sala dos Professores, um filme alemão de 2023, a direção é do Ilker Satak, está disponível inclusive no Prime Video, né? E trazendo aí uma história muito verossímil, uma história de ficção, mas uma história bastante verossímil, com muita correspondência aí na realidade, que se passa, no caso ali da narrativa, do enredo do filme, se passa numa escola de ensino fundamental, fundamental para médio ali na Alemanha, né? Com os alunos, então, entre ali a infância, o final da infância, a pré-adolescência, né? E esse filme, inclusive, suscitou uma discussão no nosso encontro de cinema e psicanálise, uma discussão muito animada. Trouxemos ali as professoras Maurênia Nielsen e a Vera Burke para compartilharem com a gente um pouco dessa experiência de longos anos que elas têm no âmbito da instituição escolar e com todas as suas tensões, né? E tensões por quê? E por que que é um filme tenso? Porque a escola, por natureza, é um verdadeiro aí caldeirão de transferências múltiplas e cruzadas, um caldeirão em ebulição, envolvendo aí as crianças, os professores, os coordenadores pedagógicos, a diretoria, o pessoal administrativo, os pais dos alunos, né? Ou seja, duas ou três gerações convivendo, todos atravessados pela cultura, pelos ideais de cultura e pelos ideais de época de cada uma dessas gerações. Daí as complexidades que desenrolam nas escolas e nesse filme, né? Com o particular aí deste filme, que é ambientado na Alemanha, que é um país de acentuada presença imigrante. A gente vai ver ali os aspectos assim, que atingem ou que são relacionados ao fato de terem no filme imigrantes turcos e imigrantes poloneses, né? Então, o filme traz para a gente um caldeirão efervescente, um caldeirão em ebulição também de muitas etnias, de muitas origens histórico-culturais, de línguas, de idiomas, né? E, portanto, um filme que traz uma temática bastante complexa. E, a partir desse momento, assim, a gente vai estar comentando o filme, falando trechos do filme, então fica aí o alerta, né? Se você ainda não assistiu, dá uma pausa aqui, vai lá, assiste o filme, está disponível no Prime Video, né? E depois retorne para acompanhar nosso bate-papo, porque os trechos que a gente vai combinar certamente funcionarão aí como spoilers, né? E qual a história aí do A Sala dos Professores, né? Naquela escola começaram a acontecer alguns furtos na sala dos professores, especialmente carteiras de dinheiro e alunos que começaram a ficar sendo suspeitos, né? Eh, Porque sumia dinheiro da carteira, da bolsa e dos professores que deixavam na sala dos professores, né, os seus pertences, né? As suspeitas recaíram sobre os alunos e a diretoria da escola, com os coordenadores, começaram a fazer uma pressão primeiro sobre os alunos. Chamavam representantes de classe para tentá-los fazer delatar os colegas, invadem as salas de aula e fazem uma revista surpresa entre os alunos para ver se alguém ali estava com o dinheiro, né? Os pais de um aluno que era filho de imigrantes turcos, eles são chamados, mas na reunião acaba provando que o menino era inocente, que os pais é que tinham dado para ele aquele dinheiro, né? Então, assim, a escola alega do lado dela que estava fazendo uma política de tolerância zero, né? Só que tem uma professora ali, novata, que é a Carla, que vai ser a personagem principal do filme, juntamente com um dos seus alunos, o Oscar, né? O Oscar. Ela não concordava com aquelas acusações, e ela sequer concordava com as suspeitas e tinha motivos para isso. Ela já havia, por exemplo, visto uma funcionária roubando dinheiro da caixinha do cafezinho,
ali onde os professores deixavam uma contribuição para o cafezinho deles, né? E a Carla resolve, então, investigar por conta própria, né? Ela faz uma espécie de armadilha, ela deixa sua casaca lá com o dinheiro, o seu casaco com o dinheiro dentro de uma carteira, ela conta o dinheiro e sai e deixa, entretanto, o seu laptop, o seu notebook aberto, com a câmera ligada, filmando o seu casaco, filmando a cadeira onde ela estava, né? E quando ela volta, ela pega a carteira e vê que está faltando dinheiro, né? E o vídeo que ela fez mostra o dinheiro sendo furtado, mas com o detalhe assim, que só aparece o braço e a mão de quem pegou. Só que a manga comprida da blusa que a pessoa usava não deixava muitas dúvidas, fazia com que a pessoa fosse facilmente presumida pela roupa. Era uma estampa muito singular e, naquele dia, só uma funcionária da escola estava usando aquela roupa, né? A funcionária, na verdade, era uma espécie de chefe ali da secretaria da escola, era a senhora Kuhn, e era também mãe do Oscar, né? Um dos alunos da professora. A Carla, visivelmente incomodada, mas muito constrangida, primeiro vai na senhora Kuhn, tenta abordá-la com discrição, a sós, né? Mas a senhora Kuhn reage de forma muito mal e se faz de muito ofendida, né? A professora sente que não tem outra alternativa, senão ir até a diretora chama a senhora Kuhn na presença da professora Carla, né? E a senhora Kuhn continua negando e reagindo com um choro dramático, fica muito ofendida, pega seu filho, sai da escola com ele, né? E aí o clima na escola, que já estava tenso, fica pior ainda, né? A senhora Kuhn, afinal, era uma funcionária antiga e a sua acusadora, a Carla, era uma professora novata na escola, né? E, a partir daí, as coisas acabam tomando uma proporção cada vez maior, começam a se desencadear reações em cascata, e as coisas fogem ao controle. Os pais ficam sabendo, a professora é acusada de violação da privacidade por ter feito uma filmagem sem consentimento. Oscar, o filho da senhora Kuhn, não entende o que está acontecendo, começa a se envolver em brigas com os colegas, chega a quebrar o vidro de uma porta da sala dos professores para pegar o notebook, agride a professora Carla, né, é suspenso da escola, a senhora Kuhn também é afastada da escola, parece que a polícia vai ter que se envolver, ou será convocada, eles terão que chamar a polícia para resolver aquela situação. E, com isso tudo, a Carla, professora, passa a ser hostilizada até pelos alunos, né? Os alunos encarregados do jornalzinho, do jornal interno ali da escola, fazem uma entrevista armadilha também ali para a Carla, só piora as coisas para ela e para todo mundo, e o filme acaba caminhando aí para o final, né, deixando mais perguntas em aberto do que perguntas respondidas, o que me pareceu, inclusive, um mérito aí do filme, principalmente nestes tempos, né, que a gente anda vivendo, que na nossa psicologia contemporânea das massas, as condenações, os linchamentos virtuais, os cancelamentos, na maioria das vezes, antecedem qualquer apuração dos fatos e dispensam julgamentos imparciais, tá? Inclusive, até o fim, a gente não tem no filme sequer uma certeza assim, absoluta de que, apesar de todas as evidências, teria sido a senhora Kuhn realmente a ladra. Ela nega até o fim, né? Aliás, esta foi uma das primeiras questões levantadas na sala da sala de aula com os alunos pela professora Carla, porque ela tinha ali, no comecinho do filme, um problema matemático que estava colocado diante dos alunos, para eles exercitarem o raciocínio lógico, né? E ela incita os alunos a pensar em respostas. E, no final, diante da resposta dada ao problema por um aluno, ela lhes pergunta: isso é uma evidência ou é uma suposição? E é interessante que é em cima dessa pergunta que o filme depois vai se desenvolver, tá? O filme me pareceu muito interessante, muito inteligente, porque, além dos personagens da trama, a gente também pode pegar
e considerar o filme através desse conteúdo, vamos dizer, manifesto, os personagens que acontecem ali diante das câmeras, né, na narrativa, a gente pode começar a perceber também alguns elementos mais abstratos, mas fortemente presentes, como se fossem verdadeiros personagens latentes, aqueles que não aparecem nos créditos, né, do elenco. A gente pode ver a trama e os personagens do filme exercitando um pouco a nossa perspectiva através desses personagens latentes, né? E é esse o exercício que me ocorreu fazer para pensar esse filme. Tá? O primeiro personagem que a gente chama atenção é a barbárie. Barbárie refere-se aos bárbaros, àquelas nações estrangeiras em relação aos gregos e romanos ali na antiguidade. Grécia e Roma antiga são o berço da nossa civilização ocidental. Povos de costumes grosseiros, rústicos, barbárie para denotar crueldade, é uma noção que se opõe à noção de civilidade, de civilis, né, de civil, pertencente ao cidadão das cidades, urbano. Barbárie aponta para uma oposição à noção de cultura e de civilização, e é por isso que, na barbárie, ao falar de barbárie, referimos-nos à nossa natureza bruta, incivilizada, que, pela psicanálise, vamos dizer, seria aquela natureza nossa necessariamente contida pelo esforço de renúncia aos nossos impulsos egoístas em prol da cultura, em prol do pacto civilizatório, em prol da civilização, como nos fala Freud ali no seu clássico O Mal-Estar na Cultura. Né? Por que a gente fala, então, aí de barbárie? Tá? Há uma cena no filme, que mais ali caminhando para o final do filme, onde a gente tem uma situação em que o Oscar, que era o filho da professora Kuhn, que estava suspenso, ele estava fora da escola, ele estava suspenso, ele volta à escola, ele entra na sua sala e ele vai até a sua carteira, para sentar-se nela, e ali ele não mais sai da sua cadeira até o final do filme. Né? A professora pergunta: Oscar, o que você está fazendo? Né? E, nessa hora, um amigo dele, o Lucas, que era um outro aluno, sempre meio palhaço, gozador, ele levanta e, fingindo que estava com armas na mão, ele diz: sou o Oscar fazendo uma matança. Né? E a turma toda ri, a turma cai na gargalhada, e a professora manda o Lucas se sentar, né? E aí fica para a gente essa pergunta. Né? Ali estavam vários elementos suficientes para aquilo que a gente vê acontecer na vida real, tristemente, tragicamente, naqueles massacres, naquelas situações em que um aluno, um ex-aluno, entra na sua escola e promove uma matança. Tá? Nós tínhamos ali vários elementos suficientes para essas histórias que acontecem, infelizmente, na vida real. Nós tínhamos ali um aluno com sentimentos de vergonha, um aluno com sentimentos de raiva, um sentimento de injustiça para consigo próprio e para com a sua mãe, um aluno que estava sofrendo bullying dos colegas, né? Com o detalhe de que era um ótimo aluno. Né? Ora, se na trama do filme o desenrolar não foi parar nesse extremo de violência, de tragédia, ou seja, a barbárie se manteve contida, não quer dizer que ao longo do filme a gente não pode ver ameaças ou mesmo fissuras no pacto civilizatório acontecendo em vários momentos ao longo do filme. Né? O próprio roubo do dinheiro no caixinha do café e das carteiras, né, o dinheiro das carteiras na sala dos professores, que desencadeou todos os acontecimentos, é um ato bárbaro, é um ato de desacato à civilização. Quando o Tom, que é um dos alunos, é pego colando, Carla lhe argumenta que ele não tinha sido justo com os seus colegas, que teria o direito de ser avaliados em igualdade de condições. Né? O Tom reage com raiva e até depois com tédio, com desprezo por aquela advertência da professora,
não demonstra culpa alguma ou arrependimento, ou ao contrário, ele não demonstra uma preocupação com a civilização, com o pacto ali dos colegas fazerem provas em igualdade de condições, né? Curiosamente, um outro exemplo, o pai de Tom, em outro momento do filme, ele entra numa reunião de pais, que estavam os pais reunidos com a professora, ele entra na reunião atrasado, falando alto ao celular, em claro desrespeito aos que já estavam em reunião, numa atitude incivilizada, né? Outro exemplo, um outro pai, logo no começo do filme, aquele que era imigrante turco, né? Ele fala, diante da acusação, da suspeita que teu filho teria roubado dinheiro, ele diz, meu filho não rouba nunca, se ele roubar, eu quebro suas pernas. Ou seja, o pai só estaria confiante na honestidade do filho porque esta estaria garantida pela ameaça de um castigo violento e cruel, né? A barbárie a gente vê também quando Oscar quebra a porta de vidro e rouba o notebook. A porta de vidro, além da materialidade, né? A materialidade da porta de vidro é frágil. Ela é apenas uma demarcação simbólica entre o que é meu e o que é do outro, entre o espaço em que me é autorizado estar passando e um espaço mais restrito ali dentro, um espaço que não é meu, né? Ele quebra, né? É uma barbárie, é um ato bárbaro. A própria senhora Kuhn, que não demonstra culpa, apesar da chance de confissão, de reparação que a Carla tentou lhe dar, né? O pacto civilizatório inclui o direito à reparação de algum mal cometido, né? Ou seja, a tensão ao longo da narrativa é bem essa, aquela sensação de que uma escalada de reações, de que as coisas estarão saindo do controle por um triz. A qualquer momento, uma violência mais disruptiva pode acontecer. E é uma sensação muito parecida, muito familiar para nós nesses tempos, seja numa reunião de condomínio que você participa, ou seja quando a gente observa pelos jornais, pela mídia, os movimentos beligerantes dos poderosos dirigentes mundiais que desacatam a consideração ao outro e a necessidade de contenção das ganâncias geopolíticas e econômicas dos povos. Na verdade, um líder mundial, alguém investido de um cargo de autoridade, deveria estar ali imbuído da função de conter ódios e não de insuflá-los, né? E não de, muito menos, de encarná-los, né? Um segundo personagem, falamos da barbárie, vamos falar da culpa. Justamente por convivermos com algum grau de consciência dessa nossa agressividade inata, de nossa natureza incivilizada, da nossa vocação natural para a barbárie, trazemos, como Freud dizia, uma culpa nem sempre muito consciente, né? Freud chega a dizer, por exemplo, que a humanidade repousa, descansa sobre um sentimento de culpa, né? Uma culpa cometida ao longo dos séculos, né? Quando Freud diz também em Totem e Tabu, e depois mais à frente ele diz ali no texto de Guerra e Morte, temas de atualidade, quando ele relembra-nos que a história primordial da humanidade está cheia de assassinatos e, diz Freud, né, até hoje o que as nossas crianças aprendem na escola, olha aí a escola, né, como uma história universal, é essencialmente uma série de massacres de povos, e por isso um sentimento sombrio atormenta não conscientemente a humanidade e vem marcando, atravessando a todos, né? A culpa no filme, assumida ou negada em várias situações além do roubo, essa culpa existe, ainda que nem sempre manifesta. E ela se desloca no filme para emergir, ora num outro personagem, né? A personagem que mais encarna esse deslocamento de culpa e até essas inversões da culpa, tá? Ocorre justamente com a professora Carla.
A Carla é aquela que, no início, era a acusadora, ela apontando a culpa, roubaram, estão roubando, eu filmei, né, tem aqui uma prova, ela passa a ser a acusada. Vídeo não é prova, isso que você fez foi uma calúnia, o vídeo é uma violação da privacidade do outro, tá? E o filme, ao final, o Oscar, que é o filho da Sarah Kuhn, que havia sido suspenso, ele acaba sendo removido da escola numa cena surreal, uma cena dramática ali no final, que chega a fazer pensar, quando ele está saindo na cadeira dele, ele não saiu mais da sua carteira, da sua cadeira, e ele é carregado sobre os ombros, né, pelos policiais, parece um monarca sendo levado triunfalmente no seu trono, mas, na verdade, ele ali está sendo como aquele bode expiatório ali do Antigo Testamento, como um cordeiro entregue ao sacrifício, né, na versão cristã, como se transferindo a senhora Kuhn ou expulsando o Oscar, tudo se resolvesse. E essa é uma triste realidade dos nossos filhos, crianças e adolescentes, né? Que sempre são os maiores sacrificados na nossa cultura, tão carregada aí de ambivalências, de incoerências. Tá? Falamos da barbárie, falamos da culpa, agora o terceiro personagem latente, não manifesto, desse filme é justamente a neurose e a neurose civilizatória, né? Porque do conflito entre os nossos impulsos bárbaros e a nossa culpa nasce justamente a neurose. As ambivalências e incoerências são sinais da nossa estruturação neurótica. Em função da culpa, a gente estabelece nossas formações reativas, que são de natureza defensiva, são nossas defesas, muitas vezes morais, né? E, na prática, funcionam como diques instáveis para as nossas pulsões agressivas e também para as nossas pulsões sexuais, né? Então, a gente vai falar de neurose como uma estruturação psíquica e também como uma formação sintomática. O exemplo paradigmático em psicopatologia é, por exemplo, a neurose obsessiva, ou também chamado de TOC, né, nos manuais classificatórios da psiquiatria. No filme, essa posição neurótica, essa posição defensiva, que aparece de forma príncipe, de forma paradigmática, é também a professora Carla. Ela encarna essa hipertrofia dessas funções defensivas e pagou caro por isso. Tá? Vejam, ela era uma jovem professora, muito ética, ela denotava muita alegria, dedicação, seriedade, muito dedicada aos seus alunos. Aliás, quantos professores começaram assim, né? Talvez um tanto ingênuo, talvez um tanto idealista, tá? Mas, sem dúvida, alguém atravessada por notáveis marcadores éticos. Ela socorre os alunos quando estavam sendo constrangidos pelos diretores, ela diz para o aluno, você não precisa falar nada, não precisa responder essas perguntas, ela questiona a diretores e seus colegas, ela coloca limite nos alunos, quando todos queriam, por exemplo, numa certa cena, eles queriam exibir as notas de todos lá na frente, inclusive dos que saíram mal na prova, ela fez os alunos pensar, ela coletou as opiniões divergentes e decidiu que não seriam exibidas as notas, os colegas com notas ruins não seriam expostos publicamente daquela forma, né? Só que, então, assim, empenhada em não ser autoritária, ela nos passa essa impressão de perder a autoridade, né? Ela disciplina e volta atrás quando ela flagrou os alunos saindo do ambiente permitido aos alunos, indo lá para fora e estavam com isqueiro, parece que estavam fumando escondido, né? Ela defende, nega a agressão e a distorção que os jornalistas fizeram, né? Os estudantes ali encarregados do jornal fizeram das palavras dela. Tá? E a gente pega alguma coisa da biografia dela, dá para entender um pouco. Tá? A Carla era descendente de imigrantes poloneses dos anos 80, nos anos 1980, que foi um tempo ali de convulsões sociais na Polônia, ainda sob o regime comunista. Eram tempos repressores, tempos autoritários, tempos de perseguições,
no tempo da Polônia da Cortina de Ferro, né? Então, a gente pode dizer que, num excesso de defesa, num excesso neurótico de defesa contra um autoritarismo, a Carla perdeu a sua autoridade, como nós temos visto hoje em dia, tantas vezes, nas famílias, né? Quem trabalha na clínica aí de crianças e adolescentes vê, muitas vezes, os pais sem qualquer noção de autoridade para com seus filhos, mas os filhos demandam, os filhos têm o direito a um limite para o que devem ou não devem decidir, né? No filme, por exemplo, a gente pergunta o que faziam aquelas crianças do conselho escolar tomando decisões sobre temas tão delicados, complexos e sensíveis como os que estavam sendo votados, né? A qual limite as nossas crianças têm direito? As crianças têm o direito de não serem sobrecarregadas com responsabilidades para as quais ainda não têm maturidade, né? Aquela votação, por exemplo, ali no filme do conselho de classe, né? E, finalmente, não poderíamos deixar de dar um tom positivo, alguma marca assim, positiva, interessante ali do filme, vamos chamar de um personagem ainda latente que aparece, que desponta a esperança. Tá? Eu me recordo de uma cena que é uma das melhores cenas do filme, ela ainda que curta. Numa certa altura, quando um dos colegas de Carla, um daqueles coordenadores, vem até ela para pedir-lhe desculpas, porque ele tinha sido muito ríspido com ela num outro momento, por ter invadido a sala de aula dela com a diretora, né? Ele pede desculpas, foi mal, Carla. Ela aceita as desculpas do colega, que também era um descendente de poloneses, como ela. E, quando já estava terminando o papo, ela vira para ele e fala: posso te pedir um favor? Vamos combinar uma coisa? E ele falou: sim, pois não. Vamos combinar de falar em alemão? Ele se assusta, não esperava aquela pergunta, e pergunta para ela: por quê? Você tem vergonha? E ela diz: não, é porque é melhor para os nossos colegas, né? Vejam, já havia... o que é duas pessoas que dominam um idioma e falam somente naquele idioma e os demais ali naquele grupo não sabem naquele idioma, né? Num outro momento do filme, mais no começo do filme, foi a diretora da escola que, quando o pai e a mãe de um dos alunos estavam falando em turco, a diretora ficou angustiada e falou: por favor, falem em alemão, né? É, Acontece que o idioma é essa marca diferenciadora de grupos humanos e, portanto, é essa marca excludente de seres humanos que não falam aquele idioma. Quando duas pessoas estão falando num idioma desconhecido para uma terceira pessoa presente ou para um grupo, esta pessoa que não domina o idioma fica excluída, fica subjugada ao poder excludente e discriminatório. Quando Carla fala para falarem o idioma comum aos demais, é porque estava convidando a fazer uma espécie de renúncia a esse narcisismo e ao poder de uma comunicação restrita a apenas uma parte, que eram os dois ali, né? Falar num idioma comum a todos significa reconhecer-se numa humanidade comum e refrear esse impulso, refrear este pulsional egoísta que nos une ao mesmo tempo, que está presente em todos, né? Em todas as pessoas, mas que pelo idioma ficamos diferenciados, né? Nesse sentido, eu até recomendo um livro inteligente, interessantíssimo, da Júlia Kristeva, que se chama Estrangeiros a Nós Mesmos, quando ela está falando sobre essa questão das discriminações, dos movimentos discriminatórios, racismos nos nossos tempos contemporâneos, né? Ela faz, inclusive, nesse livro, está traduzido em português também, ela faz uma leitura, uma aplicação muito interessante no final do livro sobre o texto O Infamiliar, né? O estrangeiro ou o estranho de Freud, ali o texto de 1919. Né? Por que, então, a gente fala da esperança? Porque a atitude de Carla nos ilustra um caminho possível, renunciar ao poder que eu tenho de excluir,
de discriminar o outro, né? E isso tudo, gente, pensando, portanto, no filme, né? Logo no início do filme, numa aula ali que os alunos estavam apresentando um trabalho sobre Tales de Mileto, que teria vivido, o filósofo que viveu na antiguidade grega, né? E que ele previu um eclipse solar 5 ou 6 séculos antes da Era Comum, né? E os alunos viram e falam assim, este que é considerado o pai da astronomia moderna, ou o pai da ciência moderna, né? O imprevisível tornou-se previsível. Nesta verticalidade do poder saber, as suposições místicas ou espirituais sobre os fenômenos da natureza deram lugar à ciência moderna. Ou seja, nós, enquanto humanidade, nós matamos os deuses e as crendices com a moderna ciência. E a coisa continuou, e agora nós estamos vendo que somos capazes também de matar a ciência moderna com os negacionismos, né? Ou seja, hoje o saber do tiozão do WhatsApp tem tanto poder, ou até mais, do que aquele cientista que passou os últimos 20 ou 30 anos da sua vida pesquisando um vírus ou uma vacina. Isso, então, abre para nós uma questão. O problema é com a verticalidade, com a ascendência, com o reconhecimento de alguém, com a autoridade sobre o outro, ou a perversão dessa verticalidade, a perversão dessa autoridade. Não haveria uma verticalidade mínima necessária? Por exemplo, voltando aí, aplicando ao ambiente escolar, né? Numa escola, a verticalidade é inevitável, em função da ascendência sobre os colegas que uma diretora precisa ter em função do seu cargo, da ascendência que os professores precisam ter em relação aos alunos, né? Trata-se de um poder do qual a pessoa se encontra investida para proteger melhor os interesses de todos, do grupo, da instituição, da administração, das relações entre os muitos integrantes daquela instituição, né? Outra coisa seria uma diretora autoritária, um colega que abusa do poder com que está investido, uma violência contra o aluno, né, por parte de um professor. Então, ficamos com a pergunta, qual verticalidade é possível, né? Voltando ao mito freudiano, né, do assassinato do pai, a gente vai falar sobre a fragilidade da democracia. Este impasse trágico e, por não dizer, neurótico em que vivemos. De um lado, hoje nós temos muito mais clareza para repudiar os autoritarismos, os tiranos e as ditaduras. Mas, por outro, como que a gente pode proteger os cidadãos da sanha e da ganância daqueles que desprezam, né, o pacto civilizatório? Como que a gente pode responder às perguntas trocadas entre Freud e Einstein, lá em 1932, na correspondência entre eles, a pedido da Liga das Nações, antecessora, né, da Organização das Nações Unidas, em que aparece ali uma desilusão cética de Freud diante das soluções pacifistas e talvez um tanto ingênuas de Einstein a respeito de como seria possível evitar uma nova guerra, né? Freud diz assim, nós somos pacifistas porque não podemos ser outra coisa, tá? E nesse sentido que a gente fala que, mesmo que estejamos hoje mais alertas contra a insurgência recorrente daquela figura do tirano, que seria ali uma encarnação repaginada, atualizada, né, do Urvater, né, do pai da horda primordial, os tiranos e os candidatos a ditadores estão aí sempre surgindo. Mas, por outro lado, conseguiremos sobreviver a um mundo sem o pai? Como? É isso, pessoal. Esse é o percurso de reflexão que a gente propôs aqui a respeito desse filme, esses elementos latentes que nos permitem ver a trama e os personagens através de personagens que não estão ali elencados, não estão nos créditos, né, como atores do filme, né? A barbárie, a violência, a culpa, a neurose e a neurose civilizatória, e, em algum momento,
a esperança também. Um belo filme, assistam, reassistam, e obrigado pela atenção. Logo veremos com mais filmes aqui para vocês.